Antes ela vai fazer a chamada, tá certo? E conhecer vocês. É Silvia, não é isso? Boa noite, gente. Boa noite. Vocês não vão. Não, aí não. Eu gosto da pequena ações. Aquela é Silvia, né? Isso. Aquela ali. Silmara. É Feliz. Posso começar a fazer chamada de vocês? Vocês vão conhecer, né? Agora quem conhece. Alan é fulano. Ah, você tá Patrícia. Cecília. Daniel. Diana. Jorge. Elias. Jéssica. Aqui. Anderson. Joanes. Jonas. Joseberg. Vicente também é. José Martins. Sara. Sara. Não, é não. Larissa. É do lado. É porque ela não sabia pra onde. Ela não sabia. Leide. Leide. Lucas. É, sim. Ariane. Denilson. Natália. Felipe. Maísa. Débora. Vamos tentar iniciar com o texto. É o 3 da segunda. Não, quem está com ele é o capítulo 9. Só que no caso eu estou lendo o texto antes. Aí vocês não prestam atenção, porque aí eu vou explicar. E quem está comigo? Presta atenção no texto, pessoal. Era alguns tópicos que eu vou destacar mais. Não, é vitória. Né? É interessante você sair já em começo assim, porque né? Tem que visualizar, né?
quiser, na hora de se Belém, se quiser clicar e comentar alguma coisa, sempre, né? Silvio. Eu vou fazer essa atenção, tá certo? Porque a partir da leitura a gente já começa a entender, né? E a cada parágrafo, eu vou explicar para vocês. Divisão celular. Todos nós, seres humanos, somos oriundos de uma única célula, denominada célula ou zigoto. Foi essa célula que formou em sucessivas divisões, propiciou a formação do nosso organismo, dotado de trilhões de células, que nos confere uma estrutura notavelmente harmoniosa. Basicamente, essas células podem ser agrupadas de duas maneiras diferentes. As células somáticas, associadas com a manutenção de vida no indivíduo, e as células germinativas, destinadas à perpetuação da espécie. Então, como ela falou que todo mundo, né, todos nós surgimos de uma única célula, que é chamada de quê? Certo? Então, a partir desse momento, a partir que o óvulo, né, se fertilizado por espermatozoide, formou-se uma célulazinha outra, e essa célula, o quê? Ela vai se dividir por toda a sua vida agora, certo? E essas divisões sucessivas é que vai dar origem justamente aos seres vivos. Então, o processo de divisão, e a importância do processo de divisão nesse aspecto, né? Se as células não se dividem, ou se ocorrem divisões de forma errada, isso vai prejudicar a formação de um ser vivo, certo? Aí diz o quê? Que essas células que se dividem, elas vão se formar e vão formar dois grupos. Entendeu? Que são o quê? São as células germinativas e as células somáticas. Gente, células somáticas, soma vem de corpo, certo? Então, células somáticas são as células que são responsáveis por repor as células que estão perdidas durante a nossa vida, certo? E essa capacidade de divisão, ela é mais, vamos ver, ela é mais, ocorre de forma mais intensa quando você é mais jovem. Quando você vai envelhecendo, as divisões celulares, né, elas vão diminuindo. Por isso que se caracteriza esse processo de velhice, certo? Então, as somáticas, elas são responsáveis pela manutenção do nosso organismo. Elas vão repor essas células que, né, morrem no decorrer da nossa vida. Tá? E as células germinativas são as células que vão dar origem às nossas células reprodutivas, né, que a gente chama de, no caso, do ser humano, né? Ou dos animais, no geral, a gente chama de óvulo e espermatozoide. Então, germinativas tem a ver com células reprodutivas. Todos entenderam? Legal. É legal essa atenção. Ao atingir o estado de maturação reprodutiva, produzimos gametas haploides a partir das células germinativas. Quando um gameta masculino se funde com outro feminino, forma-se um novo zigoto, o diploide 2N, que, por sua vez, originará um novo indivíduo dotado de células somáticas e germinativas diploides. Ou seja, né, para vocês entenderem o que é célula haploide, né? Ela não fala isso? Se diz que o quê? Nós temos um grupo de cromossomos, né? Cromossomos de outra aula, né? E a gente viu que o quê? Que os cromossomos, eles formam pares, tá? E quando os cromossomos nas nossas células formam pares, por exemplo, vou fazer aqui um esquema, tá? Então eu digo que esses cromossomos, eles formam pares. E os pares de cromossomos, geralmente o quê? Eles são cromossomos que se agrupam porque têm a mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo número de genes. Genes são justamente os segmentos dos cromossomos que dão origem a genes característicos, né? Aí, no caso, então eles vão ter o mesmo formato, o mesmo tamanho. Eu digo que isso aqui é um cromossomo, aliás, é um cromossomo, não, são dois cromossomos que estão unidos, agrupados, certo? Que formam um par. E esses dois também, certo? Quando os cromossomos estão formando pares, certo, gente? Eu digo que o quê? Que essa célula ela é 2N, porque ela tem, vamos dizer, para cada cromossomo eu tenho um idêntico. Eu tenho pares de cromossomos. Então, minhas células são diploides, certo? Porque eu tenho dois cromossomos de cada
46 cromossomos. Nós somos seres humanos, certo? Então, nós temos um total de 46 cromossomos em nossas células. Se eu tenho 46 cromossomos, eu vou ter quantos pares de cromossomos? 23 pares, certo? Então, nas minhas células, eu tenho 23 pares de cromossomos, ok? Então, quando eu tenho esses cromossomos impares, eu chamo essa célula de diploide. Eu digo que ela é 2N, diploide, certo? Se eu colocar essa célula aqui agora, certo? Eu vou ter uma célula diploide? Não. Eu tenho 2 cromossomos de cada tipo? Não. Então, quando eu tenho apenas um tipo de cada cromossomo, eu digo que a minha célula agora ela é haploide. Ela não é mais diploide. Certo? Então, aqui eu tenho células diploide e aqui eu tenho células haploide. Entenderam que é célula pode ser? Então, nós vamos ter no nosso organismo células diploides e células haploides. Vamos lá, continuando a leitura. Por essa resumida descrição, podemos notar que muitas células, ao serem produzidas, contêm o mesmo número de cromossomos existentes. Nas células que lhe deram origem, a partir de um zigoto diploide, formam-se células somáticas e germinativas igualmente diploides. Entretanto, algumas células exibiram apenas a metade do número de cromossomos existentes nas células-mães, que se dividiram. É o caso dos gametas haploides, que resultam nas divisões sofridas pelas células germinativas diploides. Olha que basicamente já mencionamos, a célula germinativa não nós não gametas. No caso da gameta masculina, o gameta feminino, certo? Então as células germinativas elas também são diploides, mas elas vão sofrer um processo de divisão e aí os gametas, que no caso vão ser formados, eles não vão ser diploide mais, eles vão ser o quê? Haploides, vão ser, certo? Então a diferença justamente é essa. As células somáticas germinativas são diploides, no entanto os gametas, as únicas células do organismo, né, que vão ser diploides vão ser os gametas. As demais são, que vão ser haploides são os gametas. As demais são diploides, são dois. Vamos concluir aqui a leitura. Assim, podemos distinguir nos seres vivos em geral 2 tipos básicos de divisão celular. A mitose, processo através do qual as células filhas conterão o mesmo número de cromossomos existentes na célula-mãe. E a meiose, divisão em que as células filhas conterão a metade do número de cromossomos existentes na célula-mãe. Então a gente vai estudar agora, no caso, o processo de mitose, depois, todos os dois são divisões celulares, certo? São processos de divisão celular. A célula vai se dividir. No entanto, a gente diz que o processo de divisão, mitose, ele é um processo replicativo. Ou seja, se a célula é 2N, se a célula é diploide, ele vai formar 2 células também diploides. Certo? Se ele, no caso, vai acontecer com ele também. Se a célula for haploide, ela também vai formar 2 células. Ou seja, mantém o número de cromossomos. Aliás, o número de cromossomos vai ser o mesmo nessa célula. Certo? Certo? Já o quê? Já na meiose, uma célula diploide ela vai se dividir e formar células com metade do número de cromossomos. Aí vai haver um processo reducional. A célula vai dividir o seu número de cromossomos pela metade. Isso ocorre aonde? Na meiose. Então a gente já é intuitivo dizer aqui o quê? Que a mitose, certo? Ela não vai sofrer, vamos dizer, redução do número de cromossomos. Né? Já na meiose, vai acontecer a redução do número de cromossomos. E as únicas células onde o número de cromossomos é reduzido pela metade, vai ser na formação dos gametas. Então, a meiose ela vai estar diretamente ligada à formação de gametas e, consequentemente, à reprodução. Porque a função dos gametas é reprodução, é reproduzir. Né? Cada são formadas para isso. Okay? Já a mitose não. A mitose vai ser um processo em que as células vão ser formadas a diversos tipos, inclusive também para a reprodução, porque alguns seres se reproduzem por meio da divisão celular mitose. Seres que se reproduzem de forma assexuada. Então, eles realizam mitose ao invés de
No nosso caso, não, né?